Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Bring Me Data. Eu sou Fabrício Macias, cofundador aqui da Mac4, uma iniciativa da Mac4. E estamos aqui juntos para trazer inovação, marketing, novidade, tudo que fala de comunicação, também um pouco de vendas em português, né? Então esse é o nosso propósito, sempre gosto de reforçar isso no começo dos papos. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, Gabriel, que é CMO do Sem Parar, tem uma trajetória nativamente digital, estava comentando com ele, até quase acertei a idade dele ali, porque também passei por isso ao longo da minha vida. Então, hoje o Gabriel está como CMO do Sem Parar, teve uma trajetória ali, né, como disse sempre, digital, passou por Mercado Livre, Viva Real, Conta Azul e até chegar no Sem Parar. Então, não vou ficar gastando muita saliva aqui, vou deixar ele se apresentar. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado aí por topar o papo. E aí, cara, conta um pouquinho de como você foi parar ali como CMO do Sem Parar. Não, legal, Fabrício. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme poder Boa. bater um papo aí com você e compartilhar com a sua audiência. Uhum. Bom, contando um pouquinho da minha jornada, como você comentou, né? Basicamente, eu nasci no mundo digital, então iniciei minha carreira em 2004 lá no Mercado Livre. Desde então, eu passei por diversas empresas do mundo digital em segmentos muito distintos, né? Então, marketplace, por exemplo, como é o caso do Mercado Livre, que naquela época era leilão ainda, né? Nem era exatamente Sim, como é hoje o eBay. marketplace. Exato, muito baseado no modelo do eBay. Trabalhei em e-commerce de moda, da Fit, Legal. portal imobiliário, que foi no caso do Viva Real, um Uhum. RP para pequenas empresas, que foi a Conta Azul, e hoje estou no Sem Parar, né? Eu acho que o que eu vejo disso, segmentos muito distintos, cada um com a sua característica, consegui aprender e ampliar bastante a minha cabeça para entender que cada segmento tem o seu nicho, né, a sua particularidade, e é importante a gente entender muito do negócio que a gente está atuando, né? Então, em todos esses desafios, eu tive que me esforçar muito, principalmente no começo, Uhum. para poder aprender e entender como que funcionava. E, por exemplo, no caso de moda, né, existem as coleções, existem a época Nossa, de moda é sazonalidade de muito difícil. oferta, etc. Né? E todas as suas categorias aí, seus negócios têm a sua característica. Então, acho que esse foi um aspecto muito bacana aqui de abrir a cabeça, né, e aprender. E o segundo em todas essas empresas, a vertente era muito parecida, né? Muito uma visão de marketing, produtos e growth, né? Tá. Como que esse negócio vai escalar. E aí Uhum. tem uma visão do cliente muito forte, ciclo de produto. Então, acho que aqui eu posso dizer, né, que tem dois pilares, um muito parecido em todas as empresas, todos os projetos, nesses mais de 20 anos de carreira, Uhum. que é a questão do growth, marketing e produto. Uhum. E a outra, que aí são as categorias e negócios distintos das áreas que eu trabalhei, Uhum. né? Acho que basicamente esse que foi um pouco da minha jornada. E aí, como você comentou, hoje eu estou como CMO do Sem Parar, né? Legal. Responsável pela área de marketing, produtos, e-commerce, Uhum. e algumas novas iniciativas que a gente tem lançado, por exemplo, como seguros. E, cara, e é isso, né? Legal. Acho que hoje um pouco do meu momento né, o Sem Parar sendo uma empresa, sim, uma pegada muito forte em tecnologia, depois acho que a gente vai comentar um pouquinho mais no Vamos. detalhe, porém, muito utilizada nos pontos físicos, né? Então, Uhum. acho que isso é muito bacana de ter essa combinação, e Sim, aí realmente você vem para o mundo real, né? sim, Não é o mundo digital, sim, offline, etc. Cara, é o mundo real, sim. O que que acontece na misturam. prática, né? Exatamente, que a gente acaba misturando Uhum. isso tudo e foca muito mais numa visão de cliente, né? Como que é a Uhum. jornada do cliente. Pode ser no digital, quando ele está no aplicativo, ou pode ser quando ele vai entrar no shopping center, que ele precisa abrir a cancela. Sim. Cara, legal. Eu estava pensando enquanto você falou aqui, geralmente as pessoas fazem carreira numa vertical de mercado ali, se especializam naquilo, e eu, particularmente e profissionalmente, gosto de mais diversidade, assim, o que está por trás disso, na minha visão, claro. Pô, se você consegue trabalhar desde um mercado de moda até um mercado de e-commerce, tecnologia, ERP, pô, você tem um formato, um jeito de trabalhar que tende a dar certo em todos os lugares, né? Então, eu vejo muitas pessoas sofrendo porque, não conseguem sair do mercado que estão. Por exemplo, a gente vê isso muito no mercado automotivo, outras querendo entrar no mercado, pô, eu amo carro, eu quero trabalhar com elétrico, mas, meu, os caras pedem experiência, né, 20 anos no mercado e eu não tenho. Então, assim, é, a gente, eu gosto de falar de skill, assim, de trabalho. O que que você, nesses lugares que passou, sempre foi tipo, você é cobrado por resultado do digital,
ou você aprendeu um pouco de branding também, né? E o que está por trás dessa metodologia de trabalho sua que te possibilitou até, não é nada de hard skill, é uma soft skill que eu tenho, que eu sou um cara muito curioso, enfim, deixar você falar assim, o que te proporcionou? Então, qual capacidade sua, habilidade sua que te faz conseguir se adaptar a diferentes empresas e o que você olha, assim, hoje, principalmente no Sem Parar, o que você olhou mais foi performance e growth mesmo, pelo que eu estou entendendo, né? Minha trajetória, então, né, sempre na área de marketing, Tá, eu acho que cada empresa, claro, né, tem o seu drive de resultado, perfeito. mas eu acho que um pouco do que está por trás disso é realmente assim, cara, eu sempre me desafiei a gerar resultado, né? Em que sentido? De entender qual que é a minha posição dentro da Tá, empresa, o que é esperado e ter um framework que garanta, né, e que busque o máximo possível alcançar ou superar esse resultado. perfeito. Né? Então, acho que eu iniciei minha jornada assim na área de performance, depois tive que ampliar para a área de marca, né, Uhum, de branding, uhum, conhecimento, awareness, etc, etc. Então, eu tive que ampliar esse leque, uhum, o que para mim foi muito bom. Né? Em cada empresa, assim, tinha empresa que me contratava de um jeito e aí daqui uhum. 3 meses o desafio mudava e tudo bem. Legal. Eu acho que isso é muito bacana. Mas pensando em skill, eu acho que está muito ligado a realmente adaptação. Tá, Né? Porque cara, hoje em dia todas as empresas, no meu ponto de vista, estão passando por mudanças muito rápido, muito rápido. baseado no comportamento do consumidor, né? Então o consumidor Uhum, muda, a empresa que não mudar, ela vai ficar para trás, sim, vai chegar uma 100%. outra empresa que vai fazer igual ou melhor, e talvez com um preço mais barato. Então, é muito importante eu, como executivo, ter a capacidade de ter esse entendimento Uhum, externo, trazer isso para o interno, né? E ter essa adaptação de aprendizado. Né? Eu acho perfeito. que talvez essa minha jornada profissional me ajudou muito no quesito de entrar num ambiente novo e falar, cara, aqui eu sou, né, assim, conhecimento Tô baixo. começando. Eu tenho uma bagagem muito forte em marketing, growth, etc. Porém, nesse segmento em si, eu sou nada especialista. Então, eu tenho Perfeito. que me conectar muito com o meu time, muito com meus Uhum, pares, né, muito com o meu líder, para garantir que eu vou conseguir absorver o máximo de aprendizado possível para conseguir ter o impacto que é esperado. uhum, Né? Então, eu diria aqui que assim, o skill mais forte é a adaptação sim. ao iniciar um projeto, né? E durante o projeto também, né? Porque as Uhum, coisas vão mudando e a gente precisa estar sempre evoluindo. uhum. Legal. E você falou bastante de resultado, isso é uma coisa até difícil de ver hoje em dia. O pessoal tem, né, aí questões de outros objetivos, tá olhando para outras coisas. Você é um cara competitivo, me parece. É, né? Um pouquinho. Tá, então, legal. Em questão de time, Gabriel, o que você hoje, assim, nessas mudanças, você teve a possibilidade de montar um time, imprimir sua visão? Tem algumas pessoas que, chave, por exemplo, assim, até contando um pouco de mim para tangibilizar. Cara, eu sempre tenho alguém de dados de exatas mesmo junto comigo. Por quê? Lógico, ao longo desses 11 anos eu fui melhorando, tal, mas tem coisas que eu consigo ver, que eles conseguem ver que eu não vejo. Então é um ponto que eu sempre tenho comigo. Pô, uma pessoa de criação que eu sempre levo, independente do negócio que eu for. Eu acredito muito em comunicação, criatividade. Você tem algum padrão? Você vai se adaptando? Conta um pouco pra gente. Meu modo de pensar é que primeiro eu preciso ter a estratégia muito clara na minha cabeça. Né? Tá, E tendo essa estratégia muito bem desenhada, eu vou pensar na estrutura. perfeito. Tá? E o que eu vejo é hoje, né, na posição que eu estou e que eu atuei nas últimas empresas também, precisa ser uma área completa. Né? Em Uhum, que sentido? Eu vejo que algumas características aqui que são muito importantes. Né? Então, primeiro, com certeza, o pilar de tudo será o resultado entregue. Né? Então, a uhum, gente está aqui, né, numa empresa, uma equipe, algumas pessoas para entregar algum resultado. E isso precisa ser mensurado. Então, a capacidade analítica, com certeza, é algo que perfeito. precisa existir num time, né, de marketing, produtos e growth. Segundo, o lado criativo. E aí, o lado Uhum, criativo, não no sentido só de ter um diretor de arte, um criativo que realmente vai pensar numa campanha maravilhosa, sim, mas é realmente a capacidade criativa de resolver um problema. A capacidade perfeito. criativa de achar uma solução que seja melhor do que o que a gente está fazendo hoje. Né? Animal. Então, é a criatividade para o dia a dia para que a gente consiga mudar, né? Uhum, E evoluir, como a gente estava comentando. Porque uhum, eu vejo que as empresas precisam acompanhar e até influenciar o comportamento do consumidor. perfeito. Né? E como que a gente, como empresa, está se desafiando a pensar diferente.
né? As pessoas estavam acostumadas a ir no posto e abastecer e pagar no dinheiro ou no cartão. Pô, o Sem Parar lançou um meio de pagamento automático no posto. Perfeito. Cara, ninguém pediu isso, né? Ninguém chegou e falou assim, pô, eu quero um meio de pagamento automático para pagar o meu combustível no posto. Porém, a gente sabe que existem dores quando você vai pagar no posto. Por exemplo, putz, esqueci minha carteira. Sim. Pô, está chovendo e o caixa é lá na chuva. Sim. Pô, eu tô aqui arrumado, indo para um casamento, não queria descer do carro, tirar terno, sujar a camisa e etc. Total. Né? Tem o público masculino e feminino. Então, a gente entendendo essas dores do cliente, a gente pensou, pô, qual é a solução que a gente pode trazer? E a solução pode ser um pagamento automático no posto de combustível. Né? Cara, muito legal isso. Em Santa Catarina, eu morei lá um tempo, não tem pagamento, exceto nos casos onde há Sem Parar, não tem pagamento no carro. Você tem que descer toda vez do carro. E dentro da conveniência, cara, é uma coisa assim, totalmente ruim, assim. Então eu vivi bem isso, eu sei do que você está falando, e só fazendo um recorte até para Steve Jobs, né? Ele dizia que, pô, ele não acreditava, eu acho que são frases descontextualizadas, mas as focus group, as pesquisas, não funcionavam tanto para ele, porque ele nunca ia querer, não quer descobrir através de uma pesquisa, o usuário não sabe o que ele quer, basicamente é isso. Ninguém ia falar, eu preciso de um mini computador que funcione, que tire foto. Então, ele acreditava muito nisso. Então, legal você ter trazido esse ponto, que acho que é um pouco do viés da inovação, né? A gente até brinca muito lá internamente no Sem Parar, que a gente não quer escutar o cliente, né? A gente precisa escutar o cliente e entender o que o cliente está falando. Isso, e aí, nas entrelinhas do que ele está falando, a gente precisa pensar e construir, materializar a solução que seria ideal, que seria atrativa e desejada por esse cliente. Né? Então, acho que esse é um pouco do modelo aqui, lógico, de como que a gente pensa. Massa, a gente até entrou num assunto que eu quero me aprofundar, que é entender, pensar, estar um passo à frente. Então, assim, vi recentemente um post pessoal falando, né, no LinkedIn, inclusive, sobre pesquisa eleitoral. E claro, né, quem trabalha com pesquisa, com dados, sabe que são fotos, são recortes, momentos, tem uma foto, ela muda. Qual que é o processo de vocês para, se é que existe algum processo assim, vamos descobrir coisas que os números não mostram, né? Que os dados, as pesquisas, enfim, tem um processo que vocês fazem para tentar entender, né? Pô, o cara não quer descer do carro para pagar. Como que descobrir qual que vai ser o próximo descida do carro, vamos dizer assim? Hoje, a gente tem diversas formas de escutar o nosso cliente, né? Então, desde Legal. atendimento, né? O atendimento categoriza ele todas as chamadas que a gente recebe para entender quais são as categorias que estão envolvidas nesse contato. A gente tem o nosso NPS, a gente faz diversos tipos de pesquisa, mas eu vejo que o principal ponto para entender o que o cliente está falando ou tentando falar, né, para conseguir capturar essa dor, é numa pesquisa qualitativa e numa conversa. Né? Então, recentemente a gente lançou um produto novo que é o Sem Parar Mais, que é um produto onde a gente coloca, né, o cartão de crédito, a tag e mais todo o nosso ecossistema de mobilidade. E aí, para fazer esse lançamento, cara, a gente fez diversas horas de pesquisa, onde a gente colocava ali potenciais clientes de diversos perfis, né? Quem já é cliente, quem não é cliente, quem já foi cliente, para entender exatamente o que eles falam, como que eles falam e ter a capacidade de falar, mas por quê? E se fosse assim? E se fosse daquele jeito? Né? Então, eu acho que esse tipo de conversa é o que ajuda muito a gente a conseguir capturar, né, esse valor do que o cliente tá falando e o que está por trás dessa fala. Legal. Basicamente, não confiar somente numa fonte de dados, testar, tá lá no dia a dia. Cara, e o que te trouxe até o Sem Parar? Como que você veio parar? Como que foi o desafio? Você passou por diversas empresas muito legais e como que a última antes do Sem Parar foi o Conta Azul. Isso. E o que te trouxe até o Sem Parar? Quando você olhou, você falou, puta, cara, aqui me brilhou o olho, eu vou topar esse desafio. Fabrício, eu me considero um profissional intraempreendedor, né? O que significa isso? Em todos os projetos que eu trabalhei, a empresa estava numa fase inicial, pelo menos com um ponto de vista na ambição de onde que pode chegar. E considerando que eu fiquei em média aí 4 anos em cada empresa, antes do Sem Parar, eu entrei na empresa enquanto ela estava no estágio e quando eu saí depois de 4 anos, era um outro estágio. E eu acho que isso foi muito bacana, porque fora aqueles 2 pilares que eu comentei, né, do segmento de atuação, mais a visão de growth marketing, que deu, né, uma capacidade muito bacana de aprendizado mesmo em todas essas experiências. Quando eu vi a oportunidade do Sem Parar, o que me brilhou os olhos foi ver uma empresa
que é sinônimo de categoria, né? Então as Legal. pessoas falam, cara, eu vou passar pelo sem parar. Sim. Né? Eu tava pensando nisso hoje de manhã. Isso é realmente muito forte, assim, né? Parecido Sinônimo com de categoria, tipo Gillette, Bombril, né? etc. Bic. Um produto e um serviço que é muito tecnológico, né? Uhum. Então, se você pensar que o Sem Parar nasceu há 25 anos atrás, Uhum. onde o principal meio de pagamento era dinheiro, cheque Uhum. e cartão, Sim. zero aproximação, né? Uhum. Hoje a gente está acostumado com pagamento por aproximação, naquela época não existia. Não existia. Então, Legal. podemos dizer que no Brasil, pelo menos, o Sem Parar foi o primeiro meio de pagamento por aproximação. Por quê? Sim. Cara, você está no pedágio, você está a 40 km por hora Uhum. e a antena reconhece a sua tag, reconhece a sua conta, né? Valida que você é você e já faz a cobrança. E te libera ali... Real time total, né? Exato. Sim. Então, acho que essa visão de tecnologia e de experiência do cliente uhum. é algo que, putz, me encanta, uhum. né? E aí eu vi o Sem Parar no momento onde ele tá, né, assim, há 4 anos atrás, que foi quando eu entrei, 3 anos e pouco, tava buscando uma transformação, né? Tentando olhar, poxa, para qual caminho que a gente vai seguir, quais são as frentes que a gente vai investir mais, Legal. como que a gente continua essa história muito positiva. Cara, me deu um frio na barriga e falei, pô, eu quero participar disso. Que massa. Né, de uma empresa que já tem uma história muito positiva, uma fotografia muito saudável e tem muito a ser construído ainda. Uhum. Né? Então, a gente olha hoje no mercado aí de 60 milhões de veículos de passeio, cara, a gente já tem 7 milhões de tags na nossa base. Uhum. Né? Então, isso já é mais 10%. Exatamente, é uma penetração boa, porém, ainda tem um mercado muito grande pela frente. Né? E aí a gente vê que tem algumas iniciativas e estratégias que com certeza levarão a gente a chegar num volume muito maior. Massa. E principais desafios de vocês hoje, assim, as dores de cabeça, aquisição, imagino que vocês têm um LTV gigante, uma boa retenção, então o que você está mais olhando assim como desafio, dor de cabeça e como que vocês estão imaginando de resolver? Fabrício, nossa principal, não é dor de cabeça, mas acho que é um desafio mesmo, é como que a gente continua esse ciclo de escutar e entender o cliente. Boa. E construir produtos que realmente agregam valor. Né? A gente tem uma cultura muito forte ali de pesquisa e desenvolvimento de produto, onde a gente não quer simplesmente lançar algo por lançar, né? Para falar que a gente lançou. Sabe? Só porque, talvez alguma empresa lançou, então eu quero lançar. Não. A gente realmente busca toda informação e dados que a gente tem, conhecimento do nosso cliente, comportamento, etc., para tentar, né, e se desafiar a construir soluções que realmente vão conseguir impactar mais o dia a dia desse cliente. E acho que tem até 2 casos interessantes aqui que eu posso compartilhar. Nossos últimos 2 produtos que a gente lançou, tá? O primeiro é, olhando para os dados, a gente percebeu que, olhando para uma visão de seguros, que é uma categoria que a gente entrou aqui há 2 anos atrás, em pesquisa com os clientes, a gente entendeu que tinham as 2 principais dores de quem não tinha seguro, que é um mercado subpenetrado no Brasil. Né? Hoje, a cada 10 veículos, só 3 têm seguro. Então, tem uma oportunidade muito grande. Gigantesco. Nós identificamos que as 2 principais dores são preço. Então, poxa, eu acho caro. E segundo, cara, mas eu uso pouco meu carro. Né? Não acho justo eu pagar o seguro o ano inteiro, sendo que eu uso 15 dias do ano, 30 dias do ano meu carro. Bacana. E aí a gente foi atrás de entender e aprender e achar uma solução que viabilize um seguro para o cliente, que seja um ticket baixo e ele só pague quando ele usa. Exatamente. E aí, genial. Na verdade, a gente conseguiu até... A nossa intenção no início era o on-demand, a gente conseguiu ir um pouco além disso, que foi o seguinte: a gente desenvolveu um produto que você ativa ele no nosso super app, então você entra no aplicativo e ativa o seguro auto diário. Você passa por um pedágio e, ao passar pelo pedágio, esse seguro, você tem uma pólice de 24 horas caso aconteça alguma coisa com o seu carro. Na rodovia, você cobertura. Só. 24 horas. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Puta, sensacional. O que significa isso? Né? Você pagou R$ 2,90 para você ter uma cobertura porque seu carro está em movimento. Né? Então, essa é a forma como a gente pensa e a gente quer solucionar os problemas dos nossos clientes. Um outro produto que a gente lançou que, putz, assim, deu bastante orgulho pra gente foi o alerta de multas. Né? Como que funciona? Primeiro, a gente já tem uma funcionalidade de você pagar os débitos veiculares dentro da nossa plataforma. Né? Então, o cliente consegue entrar lá, fazer uma consulta e efetuar o pagamento. Boa. E a gente percebeu que, primeiro, né, os clientes, eles acabam deixando
os débitos veiculares para pagar no final do ano, Uhum. quando eles vão ter que fazer todo o licenciamento, IPVA e Uhum. etc. Né? No começo do ano, na verdade. E é isso aqui, isso tem um prejuízo maior para o cliente, que é o seguinte, se ele atrasa o pagamento da multa, ele acaba pagando o preço full, né? Ele não paga com desconto. Se você pagar no primeiro mês, você tem um desconto. E aí a gente lançou um alerta de multas, que é o seguinte, você também contrata o produto no aplicativo, custa R$3,90, um ticket baixo, e a gente fica rodando os Detrans, e assim que a gente encontra uma multa, a gente vai te avisar para você poder pagar dentro do prazo e poder pagar com desconto. Uhum. Então é um ROI muito positivo para o cliente, Uhum. e ele consegue ter esse controle do que está acontecendo com a pontuação da habilitação dele. Legal. Né? Então, acho que foi um outro produto aí também que a gente... Então, acho que só aqui, trazendo 2 exemplos, né, que são bem recentes aqui, tão frescos no nosso portfólio, pensando como que a gente junta o nosso negócio, que já existe há 25 anos, a novos negócios, novas categorias, novos segmentos, para continuar trazendo mais comodidade para o nosso mercado. Fazer uma disrupção, mas ainda com o DNA de vocês, de serem... ter esse pilar de comodidade, de facilidade com os consumidores e fazendo isso ouvindo sempre, né? Então, seja através de reclamação, pesquisa, NPS, atendimento, elogio, enfim. Que é um pouco... Eu costumo muito dizer, né? A gente trabalha no nosso dia a dia com diversas fontes de dados, basicamente 5 fontes de dados diferentes, para chegar num insight, numa estratégia integrada. E a gente, claro, eu acho que é um pouco de natural do ser humano, né? Por exemplo, eu comecei a estudar ABM, eu já quero contratar uma ferramenta, já com as tech e tal, e a gente não faz o simples bem feito. Então, antes de fazer uma pesquisa, você tem dentro do seu saque, dentro do seu canal de atendimento, cara, uma porrada de ideia, inclusive, para conteúdo. Porque você deve saber, UGC, um monte de gente de growth usa... Cara, quais são as principais dores que a gente tem? Tá bom, vamos responder isso nas redes sociais, em blog. Então, esse acho que é um ponto bem de destaque assim, do nosso papo, que vocês usam informações do conteúdo do usuário não só para gerar conteúdo, mas para desenvolver solução, claro que combinada com pesquisas de diversas fontes de dados, né? Também. É exatamente isso. Né? Esse é o caminho que a gente acredita. A gente tem várias ideias, com certeza, e o ponto é que a gente consegue... né? Essas ideias podem nascer da nossa cabeça ou podem nascer de uma conversa com o consumidor ou né, do próprio atendimento, como você falou, das informações que estão ao redor do negócio, mas sempre a gente vai validando etapa a etapa com o cliente que vai utilizar. Claro. Né, para entender assim, qual que é o ponto de valor que ele realmente enxerga, o que para ele não faz diferença. Então, acho que esse é um ciclo de construção, né, de pesquisa e desenvolvimento mesmo, que a gente amadureceu bastante aí nos últimos anos. Boa. E você, enquanto CMO, você é cobrado por resultado, marca, acho que inovação também é uma frente que você lidera. São essas as suas metas, assim? Eu acho que, assim, como são áreas né, assim, conectadas, cada frente acaba tendo métrica de sucesso que acaba se transformando em meta, né? Tá. Então, por exemplo, na área de marca, cara, a gente quer continuar sendo top of mind. Sim. Né? A gente quer continuar sendo sinônimo de categoria. Só que a gente também tem o desafio de fazer com que as pessoas conheçam que a gente agora tem seguro. E antes dela cotar um seguro em qualquer site, ela pode cotar com a gente no Sem Parar. Ela pode entrar no nosso portfólio de seguros lá e ver que a gente tem seguro a partir de R$ 2,90. Então, como que a pessoa fica sabendo disso, sendo que ela fala, Sem Parar, putz, aquela tag de pedágio e estacionamento, né? Então, esse é o nosso desafio. Né? Como marca, é realmente ter um posicionamento que as pessoas entendam que hoje o Sem Parar é um ecossistema de mobilidade. Sim, perfeito. Né? E não simplesmente uma tag de pagamento. Tá? E aí, como produtos, a gente já tem os produtos core que estão indo bem. Quais são os novos produtos que a gente vai lançar? Então, a gente tem uma visão muito de como que a gente sustenta o nosso negócio atual e como que a gente constrói o nosso futuro. Né? E isso tudo a gente acaba se desdobrando em metas e métricas, né? Na frente de e-commerce mesmo. Aí, na frente de e-commerce é até um pouco mais fácil. No sentido de, a gente tem que gerar venda, a gente quer crescer o nosso negócio, né? Então, como que a gente vai conseguir mensurar esse bom trabalho ou sucesso ou insucesso, né? Basicamente é isso. Legal. Perguntei porque a gente vai falar também de inovação digital e também todo esse viés de trabalho que vocês fizeram, que vocês vêm fazendo, porque a minha reticência com pilares de inovação é tangibilizar, colocar na prática. Então, além disso tudo que você já citou, tem alguma outra coisa que
algum framework, um formato, uma cultura, uma ideia de, cara, beleza, inovação é legal, mas vamos fazer, vamos testar. Hoje, quando você veio para o Sem Parar, já tinha essa cultura de tudo que você contou até o momento, que já responde um pouco disso, e você trouxe também, como que é a sua visão? Conta um pouco pra gente. Tá, eu vejo que eu estou muito para complementar ali, né? Legal. A equipe jamais faria uma transformação dessa sozinho. E hoje no Sem Parar, a gente tem uma área de digital, Tá. né, que não está na minha estrutura, Tá. que fica na estrutura de tecnologia. Digital marketing mesmo, sim. Não, de digital. O que, Tá. que a gente chama de digital? Basicamente como que a gente implementa e garante a transformação digital do Sem Parar. Tá, beleza. Né? E a transformação digital que a gente está falando aqui, basicamente é uma questão que nasce na cultura da empresa para mudar e evoluir, né, e amadurecer a forma de como o Sem Parar pensa, sendo que nós somos uma empresa de 25 anos e hoje a gente tem lá perfis muito distintos. Então, como que a gente consegue calibrar essa sensibilidade conectada com a cultura do nosso time? E aí pensando até no modelo de trabalho mesmo. Né? Como que a gente vai se organizar aqui? Né? Como que a gente implementa o modelo ágil? Hoje a gente está, eu diria que 95% do nosso trabalho está sendo feito em modelo ágil, já com tribo, squad, e funcionando bem. Né? E isso dá um frio na barriga quando você fala, pô, eu vou mudar da água para o vinho? Não, a gente foi fazendo uma mudança gradual. Perfeito. Hoje a gente olha para trás e né, a gente se orgulha bastante, porque tem dado certo, onde a gente consegue ganhar né, mais eficiência, agilidade no nosso dia a dia e até no modelo de pensar. Né, acho que até como o nosso desafio aqui com o mercado, né, de diminuir barreiras, como profissional a gente também tem que diminuir as barreiras do nosso 100%. time. Né, e como que a gente faz o trabalho e de uma forma mais lisa, sem atrito, para a gente ganhar tempo, ganhar qualidade, né, ganhar eficiência. Então, toda essa metodologia de trabalho é organizada por um time interno, né, e isso desdobra para todas as áreas da empresa. Legal, bacana. E bora falar sobre o Super App, então. Conta aí um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia, quais são os core values, já falamos também, mas dá uma aprofundada um pouco pra gente. Assim, hoje ele veio, até para abrir essa conversa, como não ser mais um aplicativo no meio de tantos aplicativos que a gente tem. Eu acho que eu vejo uma tendência, micro tendência ainda das pessoas querendo simplificar. E como não ser mais um aplicativo ali, pô, mais um, a pessoa pensa, ocupando a memória do celular. Como ser relevante para não ser visto assim? Bom, vamos lá. O Super App do Sem Parar, ele nasce, se você pensar qual é a relação do cliente com o Sem Parar no início da empresa, vamos pensar 25 anos atrás. O cliente contratava uma conta, ele ia numa loja do Sem Parar, contratava uma conta, ele colava o adesivo ali, né? Aquela tag naquela de plástico. Naquela época não era tag, né? Gigantesca, Era o plastiquinho, assim, né? Uma caixinha. Uma caixinha. Mas ele cola no seu carro, começa a utilizar e no final do mês ele recebe a fatura e efetua o pagamento. Maravilha. E aí a gente, né, de uns anos para cá, a gente viu que a gente tinha uma oportunidade de estreitar muito mais a relação com o nosso cliente. Não simplesmente ser uma fatura onde ele vai pagar no final do mês. Transacional, né? Exato, mas como que a gente constrói essa relação com ele? Né? Primeiro, poxa, ele tem em tempo real ali, quanto que ele está gastando, onde que ele, né, onde estão indo os gastos dele, ter uma gestão e controle no lado de transações mesmo, né, numa visão transacional. Perfeito. Porém, a gente viu a oportunidade de construir um hub de mobilidade. Que hoje as pessoas acabam fazendo, né, assim, ó, até na pesquisa que a gente fez mais recente, quando a gente fez um reposicionamento de marca, no final do ano passado, para nós ficou muito claro o seguinte, né, o carro, ele tem dois pesos. O primeiro, ele te dá muita liberdade, autonomia, status. Total, concordo. Então, né, tem um lado, vamos dizer, positivo, e tem um outro lado, que é o lado da responsabilidade, da burocracia, né? E você precisa dedicar tempo para isso. Cuidar, né? Exato. Um filho quase. Né? Exatamente. Bacana. E aí, nesse lado aqui, do lado burocrático, de dedicar tempo, de cuidar, etc., como que o Sem Parar consegue ajudar cada vez mais o nosso cliente? Né? Então, é assim que a gente pensa. Né? Esse é o nosso mindset. Bacana. E a gente viu que o Super App tem uma capacidade, né? De conseguir entregar muitas soluções para construir esse hub, para o cliente não ter que pensar, putz, eu preciso pagar meus débitos veiculares, aonde que eu vou? Cara, eu vou viajar... Ficar caçando informação aí...
buscar em site público, que às vezes não tá tão claro, né? Sim. Exato. Aí, poxa, eu preciso pedir meu carro, fui ligar hoje de manhã, tava sem bateria. Preciso pedir uma bateria. Cara, onde que eu vou? Poxa, quero fazer a revisão do meu carro. Aonde que eu faço? Onde que eu acho uma oficina credenciada, que eu consiga ter uma certa garantia, etc. Então, tudo isso que está em torno do carro, a gente está conseguindo concentrar em um único local, que é o Super App. Né? E até foi bacana que quando a gente começou esse trabalho do app, a gente fazia muita comunicação, pensando, poxa, Fabrício, você precisa saber que a gente tem bateria, agora você precisa saber que a gente tem revisão, agora você precisa saber que a gente tem seguro, agora você precisa saber que a gente pode pagar o débito veicular aqui no app. E o por trás disso cara, tudo que for conectado com o seu carro, entra no app que você vai encontrar. Né? A gente se organizou para isso, para facilitar essa comunicação, inclusive, e o cliente ter esse entendimento de forma mais clara. E hoje o Super App, para nós, tem sido realmente um grande ponto de contato. Né? Pensando que o nosso produto core, o cliente ele pode contratar e não necessariamente ele pode usar o app, a gente tem 80% da nossa base de clientes que usa pelo menos uma vez por trimestre o nosso aplicativo. Legal. Então isso eu acho que demonstra a necessidade do mercado de ter uma solução como essa. Claro que tem muitos clientes que vão lá para acessar a sua fatura, só que a distribuição para essas outras vertentes, ela começa a acontecer, né? E ela vai ganhando cada vez mais relevância. Então, acho que essa foi a oportunidade que a gente viu realmente de estreitar a relação de marca com o nosso cliente e trazer novas soluções para conseguir ter e manter aquela evolução que a gente falou de negócio. Né? A gente não quer ser só a tag do pedágio. Né? A gente quer ser realmente o ecossistema de mobilidade, que tudo que você precisar para o seu carro está dentro do aplicativo. Não, cara, e é muito engraçado e até curioso que eu tava pensando aqui, assim, o maior desafio de boa parte das empresas é estar na vida das pessoas, né? Vocês têm 7 milhões de clientes ativos, então eu acho, né, claro, é um problema bom, porque o primeiro você já tá lá, já tem recorrência, tá faturando e imagino, né, como a gente falou, com uma vida útil longa e a diferença que a inovação faz para o negócio, né, cara? Porque você facilitou uma coisa que é completamente absurda, que eu já tive discussões com os amigos que são, até brinco, são murruga, que eu falo, cara, pode custar quanto for, é o seu tempo, você vai parar ali, tipo, não, mas nem sempre tem fila, meu, esquece, é uma coisa que para mim é discutível. Então, como que as companhias, as empresas, e aí, assim, né, saindo do universo sem parar, como que a gente pode estar sempre ligado para prever essa próxima tag de pedágio, que é até difícil de falar, né? Esses dias eu tava pensando, até para os concorrentes, é difícil eles... igual o cara que vai concorrer com o Gillette, né? Pô, eu sou uma lâmina de barbear. Pô, cara, não, você é o Gillette, né? Então, assim, na sua visão de toda essa bagagem, Gabriel, que você passou aí ao longo das empresas, cara, é sorte, tem um processo. Como que a gente faz para descobrir o próximo loop de crescimento que, de novo, né? É um negócio que facilita a vida, todo mundo ganha, né? O cara do pedágio ganha porque diminui mão de obra, o usuário ganha tempo, vocês ganham, enfim. Qual que é a sua visão disso? Papo mais viagem, assim, mas eu acho que cabe aqui falando de inovação, né? Eu vejo que no final, a busca é por facilitar a vida do consumidor. Sempre. Né? E ser obcecado por isso. Porque cada vez mais nós temos menos tempo. Sim. Né? Porque tem mais coisa aparecendo no nosso dia a dia. E tornar algo que pode ser complexo, que pode ser chato, burocrático, de forma simples pro usuário, ou pro cliente, ou pro mercado resolver, eu acho que é a grande sacada. Né? Então, buscar essa facilidade de experiência do cliente, eu vejo que é o game changer no final. Né? Então, a gente dentro do Sem Parar, nas empresas que eu trabalhei, né, o foco não é, eu quero trazer inovação. O foco é, cara, eu quero trazer uma solução que seja muito desejada pelo mercado, pelos clientes e vá realmente ser utilizada. E pode ser com inovação, pode ser de forma simples, pode ser com tecnologia, pode ser com AI, pode ser como for. Mas o ponto o cliente tem que olhar para aquilo lá e falar, cara, puta, era isso que me faltava. Né? Que é o caso da Blockbuster, Netflix, etc, etc. Né? Não vamos nem entrar nesse caso, mas é achar a dor do cliente e trazer a melhor forma de solucionar, independente qual for. Né? É assim que eu penso. Massa. E você mencionou aí AI e acho que tem um hype muito grande, de fato, tá? Dessa vez eu não acho, desculpa, né? Não é um hype, eu acho que realmente,
diferente do metaverso, a inteligência artificial veio para ficar. E é preocupante também, por um lado, eu tenho esse viés um pouco mais também, acho que social, de se preocupar, porque não é igual uma revolução do campo, né? Que teve um tempo ali, começou um processo, foram 100 anos. Aqui vai ser assim, cara, atropelamento, vai passar por cima de tudo. Tenho estudado, tenho estado em contato cada vez mais e estou surpreendido e apostaria minhas fichas nisso. Mas, né, eu acho que o principal ponto em relação, de novo, né, a inovação, a tendência é o pragmatismo de funcionar na prática. Você já tem um case hoje de inteligência artificial que funciona na prática, que é a Super Carol, que faz uma frente de atendimento, né? Desde quando que está ao vivo, né? Desde quando vocês publicaram, como que tem sido, o que você pode trazer aí de primeiro análise, né? E depois de como que vocês conseguiram aí em pouco tempo colocar algo para rodar, essa cultura de transformação mesmo de vocês. Bacana. Com relação à Super Carol, basicamente, a gente está utilizando AI para otimizar a nossa relação com o nosso cliente no momento de um atendimento. Né? Então, ao invés de ter, por exemplo, um chatbot que ele tem as ramificações dele para atender esse cliente, como que a gente constrói uma inteligência artificial que entende qual que é a dor, a necessidade do cliente naquele momento e a gente consegue endereçar de uma forma mais qualificada. Tá. Né? Basicamente, esse foi o nosso objetivo com essa solução. E a gente vê que 80% dos contatos estão sendo solucionados com AI, né? 24 horas por dia, 7x7. A gente vê que é um ganho de eficiência e escala para o nosso negócio. Né? Que a gente consegue deixar o ser humano focado em outros afazeres, construindo mais a lógica e a estratégia, e o lado operacional a gente consegue, sim, terceirizar uma parte para AI. Né? Então, eu até costumo dizer que eu vejo AI, para mim, é uma ferramenta. Perfeito. E aí tem que ter alguém para manusear essa ferramenta. Sim. E esse alguém tem que garantir que essa ferramenta também vai ser cada vez mais tunada, né? Ela vai ser aperfeiçoada. Calibrando ela. Exatamente. Então, essa é minha forma de pensar. E aí, como eu comentei também, pensando em AI dentro da nossa organização, é um tema que a gente acredita bastante também. Tá? Temos apostados aqui algumas fichas. A gente tem um grupo de trabalho também que, desde se organizar para construir, trazer educação para a nossa organização. Né? Hoje vamos pensar que o Sem Parar como um todo, a gente tem próximo de 3 mil profissionais. Nós temos, então, uma equipe dedicada para trazer a informação correta para esse público, né? Então, capacitar esse público para estar antenado e ciente do que está acontecendo no mercado. Nossa. Desafiar também, né, o nosso grupo de pessoas ali e líderes a trazer mais esse tema para o dia a dia, como que a gente consegue utilizar essa ferramenta. Né? Se a gente tem uma ferramenta que ela pode ser bem utilizada, poxa, vamos trazer. Né? Porque a gente vai ter algum ganho. E aí, a minha forma de pensar aqui, eu organizo a AI com 3 pilares. Assim, né? O primeiro é como que ela serve para, né, ganharmos escala no modelo que eu dei da Super Carol, por exemplo. Tá. Segundo, então, e aí, né, um outro exemplo aqui, nosso time de criação quer começar a fazer mais campanhas e ter uma agilidade na construção dessa campanha. Né? Eu vejo que a gente pode utilizar AI tanto na conversa inicial para definir o que vai ser essa campanha. E, né, acho que tem um lado criativo muito bacana. Sim. E o segundo é, poxa, eu preciso fazer resize de peça. Cara, coloca para AI fazer, a gente define alguns padrões ali e ela consegue fazer. Mas, claro, depois a gente também tem que validar. Então, acho que tem uma questão de escala que eu acredito bastante. Segundo, qualidade. Né? Vamos pensar que numa campanha vai sair um banner, putz, por algum motivo alguém digitou uma letra errada. Não, opa, a gente tem uma AI aqui que mede qualidade e garante que isso aqui não vai estar saindo errado. Então, é só um exemplo simples, mas eu acho que qualidade é um segundo pilar que inteligência artificial pode ajudar bastante. E o terceiro é como que a gente consegue construir soluções para cada vez mais continuar trazendo a comodidade para o nosso cliente. Tá. Né? Então, por exemplo, poxa, o cliente acabou de fechar uma pólice de seguro e ele quer saber ali uma pergunta rápida para a pólice dele. Né? Poxa, ele consegue fazer uma consulta e fazer uma pergunta para a pólice dele. Ou ele quer comparar a pólice A, a pólice B. Então, são iniciativas e frentes que a gente tem pensado como que a gente consegue tirar a barreira do nosso cliente, né? Independente se for dentro ou fora do carro.
Mas eu acho que são esses três pilares são importantes aqui quando a gente pensa em AI. E a gente tem, sim, desafiado bastante nosso time para conseguir cada vez mais utilizar essa ferramenta dentro da nossa organização. Legal. Você até mencionou sobre seguro e dados interessantes, né? São 10% dos carros segurados, 30%? 30%. 30%. A gente recentemente fez um estudo sobre seguro, todo esse mercado, e é absurdo tanto de dúvida que as pessoas têm, né? De inseguranças, de dúvidas, de cálculo, de como funciona. E eu acho que é um baita mercado a ser explorado, porque existem já empresas multinacionais super consolidadas, mas eu tiro isso um pouco também até do que a gente fez de um dos aprendizados aqui da nossa conversa, né? Que é conseguir responder as dúvidas das pessoas pensando em facilitar. Então, acho que a AI vem muito para isso, né? Para não só criar... Acho que hoje, nessa parte de criação, realmente difícil, né? Porque, claro, os modelos de linguagem são baseados no que já existe, ainda que a nova modelo do ChatGPT, o O1, é bem interessante, porque ele consegue já raciocinar além do que ele já tem criado, mas acho que a dica que fica é aplicar, começar testando, trazer uma coisinha, né, para o dia a dia e ver o resultado. Vocês hoje, então, além do atendimento, já estão usando para revisão e cocriação de conteúdo ou ainda está em fase de testes? Para criação de conteúdo, a gente já está utilizando, mas eu diria que está em fase de teste, né? Porque ainda é uma fase inicial. Uhum. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir evoluir com a solução que a gente tem hoje. Então, eu diria que tudo está em muito teste. Alguns mais inicial, né? Nessa questão de seguros, por exemplo, é algo que a gente ainda está estudando. Né? Então, a gente já teve uma versão beta e tal, mas a gente também quer lançar quando tiver algo que realmente esteja solucionando uma dor real, assim, né? Então, é isso. Legal. Cara, uma coisa que eu admiro muito, a empresa que se mantém firme no propósito dela, né? Tudo quase que você respondeu aqui passa por isso. Então, acho que esse também é um aprendizado que a gente já pode pescar aqui antes do final. Futuro do Sem Parar e antes de falar, na verdade, do Futuro Sem Parar, o posicionamento novo de vocês, né? Que surgiu no ano passado, né? No final do ano passado, que é Você Livre em Movimento. Foi a primeira grande campanha de vocês, assim, de mais branding, posicionamento ou já tinha rolado no passado? A gente já fez algumas campanhas grandes. Eu acho que essa é muito emblemática porque ela realmente simboliza ali, marca, né, a nossa evolução de ser um ecossistema de mobilidade. Tá. Né, e não simplesmente mais a tag de pedágio de estacionamento. Então, a gente sentiu a necessidade, né, de tirar o posicionamento exclusivo para o mundo sem barreiras, que está muito vinculado a pedágio. Sim. Né, e estacionamento. É uma barreira. Para um foco muito mais no nosso cliente. Né, que é Você Livre em Movimento. Cara, a partir de agora você gasta tempo, né, pensando no seu carro, no mundo de mobilidade do seu carro, você gasta tempo que você quiser. Porque a gente está aqui para te atender e a gente vai fazer você ter mais agilidade nesse sentido. Então, basicamente, essa foi né, o racional por trás. A gente precisava conseguir marcar isso para o mercado aqui do Brasil, e a gente entendeu que esse reposicionamento faria todo sentido trazendo essas novas soluções que a gente já tem. Né? Acho que muito baseado no Super App, e dentro do Super App, todas essas funcionalidades e produtos que a gente vem lançando. E o Super App foi lançado quando? O Super App já tem um pouco mais de 5 anos. Como o Super App mesmo, da forma que a gente estruturou, 4 anos mais ou menos. 4 anos, legal. E qual o legado que vocês querem deixar, ou como que vocês querem que esses 7 milhões de clientes que estão com vocês aí ao longo de muito, muito tempo, né? Como que vocês querem que eles vejam vocês, né? O que é nessa parte mais de aspiracional que vocês estão olhando para o futuro também? Eu acho que primeiro, pensando em ambição, como eu comentei, né? A gente tem uma penetração no mercado que dá para evoluir bastante. Então, estamos olhando para isso, né? Como que a gente consegue capturar um mercado ainda maior. Então, hoje a gente está muito feliz com 7 milhões de tags, mas por que não 14, 25? Né? Então, estamos mirando esse crescimento. E dentro desse crescimento, também uma penetração maior na utilização de produtos e serviços em torno da mobilidade. Perfeito. Com o Sem Parar.
Uhum. Né? Se eu te perguntar aqui, poxa, onde você paga o débito veicular do seu carro? Se você precisar de uma bateria para o seu carro, onde você vai procurar? Se você quiser contratar o seguro. Cada Né? um num lugar. Exatamente. E exatamente, esse é o ponto, né? Como que a gente consegue consolidar isso para facilitar a vida do cliente e falar assim, Uhum. cara, tá tudo ali. Carro é aqui que eu vou. Não preciso Exato. nem pensar. Então, a nossa ambição, né, e o legado que a gente quer deixar é garantir que as pessoas entendam e utilizem esse hub de mobilidade. Uhum. Né? Essa é a nossa mira. Cara, e assim, né? Eu acho que até tava lembrando aqui uma experiência que eu tive, porque cabe um adendo, e não de maneira de militância ou cancelamento, mas é tão simples para as empresas fazerem o que é melhor para o usuário. E eu tava pensando nisso semana passada, não veio ao caso, né? Fui num shopping e ao sair para pagar fui barrado, né? Porque não aceita mais tag de pagamento de veicular, né? As tags de pedágio. E, cara, eu fiquei pensando, claro, a gente tem que ter a humildade de sair, se colocar no lugar. Imagino que tenha sido uma decisão 100% financeira, né? De custo das empresas, do grupo, né? De empresas, porque, cara, eu até escrevi um artigo, assim, sobre isso, que é a mania de querer dificultar a vida das pessoas. E eu acho que isso simboliza muito o que a gente falou aqui. Esse é um baita exemplo de uma empresa que deu um passo para trás, com uma decisão financeira que deve ter sido super justificável em termos quantitativos, e não julgo, quem sou eu para dizer, não sei da realidade deles, mas acho que esse é um exemplo, né, cara? Não é difícil, né, agradar o consumidor e fazer o simples bem feito, né? Assim, vamos lá, né? Primeiro, eu vejo que esse tem que ser o foco da empresa, né? Se você quer continuar prosperando, você precisa realmente atender o seu cliente Facilitar. isso, eu acho que até assim, surpreendê-lo, né? Porque É só ótimo. atender, eu acho que hoje já é uma média Perfeito. e na média você vai ficar né, assim, não vai ficar bem Transacional, você vai visto. virar. Por outro lado, eu não sei exatamente qual shopping você foi, mas dependendo do shopping, se for um shopping da rede Multiplan, Uhum. eles sim tomaram uma decisão, né, de mudar um pouco o modelo do estacionamento deles de entrada e saída. O Sem Parar hoje tem uma parceria com eles, então a jornada mudou, né, Uhum. do que era antes. E aí o que você precisa fazer é baixar o app da Multiplan. Eles querem que a entrada do shopping seja pelo app, né? Então você precisa baixar o app da Multiplan. Você ali cadastra o seu meio de pagamento, que pode ser o Sem Parar, e a partir daí você pode ir e vir com o Sem Parar dentro dos shoppings da rede Multiplan. Se for esse shopping que você está falando, né? Eu não sei exatamente qual é. Mas, cara, eu concordo com você quando você pensa numa experiência do cliente, qual é o tipo de atrito que isso gera versus o valor que isso vai gerar. Educação disso também, né? Preparar o cara para isso, né? É uma mudança que o público já está acostumado e precisou se readequar para uma nova jornada. Boa. Cara, é isso. Agora, para finalizar, a gente sempre gosta de trazer aqui, você que é um cara também drivado de resultado, quais os resultados aí nessa jornada de Sem Parar, Gabriel Sem Parar, que você mais se orgulha de ter realizado até o momento? O primeiro, com certeza, é o Super App, né? Legal. Acho que é algo que realmente evoluiu muito aí Massa. nos últimos tempos e tem realmente estreitado a relação com o nosso cliente, que eu acho que é o que tem mais valor para nós, né? De conseguir ter uma comunicação ali digital, moderna, completa para o nosso cliente. E aí acho que tem outras vertentes, né, de produtos e funcionalidades, como eu comentei, do alerta de multas, né, que eu acho que é algo que eu vejo que faz uma Legal, diferença muito massa. grande na jornada do cliente. A iniciativa de seguros, que a gente também, né, começou como uma startup há 2 anos atrás, hoje a gente já tem mais de 1 milhão de apólices vendidas. Que massa. E isso assim, é um número que é interessante, né, que além das apólices vendidas, a gente começou a ver, poxa, quantas pessoas que estão realmente paradas na rua, que chamam o guincho do Sem Parar, né? O guincho não é nosso, mas a solução é a gente que está trazendo, e a gente faz o cliente não ficar parado ali na rua e a gente consegue levar ele para casa dele, ou para uma oficina, ou para onde seja. Né? Então eu vejo que é uma complementariedade mesmo de tudo que a gente vem construindo, fazendo muito sentido. Né? Então Legal. essa frente de seguros eu vejo que é muito bacana, e a dor que a gente vem solucionando do cliente também, né? Para ele cada vez mais ter o que eu te falei do hub, tudo concentrado num único lugar, de forma fácil, rápido, para ele poder utilizar. Boa, cara. É isso então, Gabriel. Obrigado aí pelo seu papo. Parabéns, são realizações legais. Eu curti muito o papo com você. Acho que o resumo já fiz ao longo, né, das últimas falas, mas é isso, assim, é legal ver pessoas que ainda trabalham com um propósito, com uma missão muito clara. Tudo que você me respondeu está sempre conectado com facilidade,
Ficou até repetitivo, mas acho que é uma forma bem emblemática aí de mostrar o que vocês acreditam. Obrigado por esse episódio e parabéns aí nessa trajetória. Desejo ainda mais sucesso para você. Não, bacana, eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Valeu, galera. Então, em breve aí nas principais redes, no Spotify, YouTube, LinkedIn, a gente vai postar aí esse episódio que está muito legal. E a gente agradece aí todos os ouvintes e fãs da Bring Me Data. Valeu.